Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 31 de outubro deste ano 2025. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe grandemente todos os irmãos e irmãs nos diferentes países. Para esta ocasião, vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 22 em diante, onde nos diz: essa escritura é a que o doutor William Soto leu ali na mensagem que nós estaremos vendo e escutando, identificando o fim do tempo. E lemos essa porção. Começamos no versículo 22, diz o capítulo 17. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina, e aí ao lado escreve leste a oeste, e ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, e ele escreve oeste, um traço leste, assim também será o Filho do Homem em seu dia. No seu dia em cima ele escreve sétimo milênio, e à esquerda desenha uma pedra angular, para cima escreve o oitavo dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Aí no versículo 26 e 27, une e coloca do lado Noé. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí também o junta e escreve Ló. E no versículo 30 desenha uma estrela de Davi à direita, identificando o fim do tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Essa mensagem foi pregada em 8 de julho de 2016 em Cidade de Guatemala, Guatemala. Nos diz na mensagem que ele titulou A Palavra que Não Pode Falhar, pregado em 12 de janeiro de 1992, em Cayey, Porto Rico, diz: agora podemos ver a palavra quando a entendemos, porque ver é entender. Podemos também ver a palavra de Deus quando se faz carne, e podemos ver a palavra no que foi prometido, para identificar a palavra ali no tempo da primeira vinda do Senhor. Nos diz no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, versículo 26 diz: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele escreve Gabriel aí à direita, a uma virgem desposada, com um homem cujo nome era José da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e desenha uma estrela de Davi à direita. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora aí, a primeira que conheceu e identificou o fim do tempo para essa dispensação, a dispensação da lei. Ali foi Maria. Ou seja, cada fim de uma dispensação é preciso identificá-lo. Agora, para o começo da dispensação da graça, vejam, esse entrelace dispensacional, vemos aí esse poderoso arcanjo dando as notícias a Maria e está dizendo também que realizaria esse instrumento, esse véu de carne, esse filho que ele nasceria. E a primeira que identificou o tempo foi Maria. Maria representa a igreja do Senhor neste tempo final, a igreja noiva, porque as mulheres representam igrejas. Agora vejam vocês ali que Maria foi a primeira que conheceu e identificou esse mistério. E neste tempo final, vejam vocês que também a Maria espiritual é a primeira que identifica o fim do tempo. Recordem que o maior sinal na terra, nos diz o irmão Branham, que é um profeta. Agora, vamos continuar aqui no livro dos selos, onde nos diz que para o sétimo selo, ou seja, para a segunda vinda do Senhor, seria da mesma forma. Vejam na página 472 do livro dos selos, em espanhol nos diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começou o sétimo selo lá na primeira vinda, começou com um nascimento. Aí começou o sétimo selo, em sua primeira vinda. Agora, em sua segunda vinda, o sétimo selo tem que ser da mesma forma. E aqui está nos falando o precursor. Lá foi um segredo, mesmo que alguns conheceram esse mistério e identificaram esse mistério do sétimo selo. Continua dizendo: mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E ele escreve em cima: segunda vinda de Cristo. No domingo passado, tem no outro livro, há um lugar onde ele escreve 1974. Agora vejam, algo tinha que estar acontecendo nesse tempo, porque, vejam vocês, ele disse que ele não morreria de velho sem que ele estivesse aqui. Portanto, ainda não tinha se manifestado, não tinha nascido esse do qual ele estava preparando o caminho. Ou seja, não tinha nascido através da Virgem esse menino. Ele, vejam, isso diz no livro de citações, na página 119, parágrafo 1058 diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu
não morrerei de idade avançada, não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velho, até que ele esteja aqui. Agora, aí está nos falando que esse instrumento ainda não estava em carne, velado em carne humana. Porque se estivesse em carne humana, nesse tempo, aqui foi em 63, pois então, ele não teria que dizer isso. Ele então diria, aí está. Vejam, é este. Mas porquanto ainda não tinha nascido o cumprimento daquele que ele estava preparando o caminho, ou seja, não tinha nascido ainda nessa terra, esse véu de carne, pois ele aqui está dizendo que ele tem 54 anos e ele diz, eu não morrerei de velho à idade normal em que uma pessoa diz, nos Salmos é de 70 anos, os mais fortes até 80, e se passa daí, é porque Deus tem um propósito e um programa para essa pessoa e lhe dá, vejam, esse tempo extra, o qual a pessoa, pois, aproveita e também vemos que aí nos mostra que a pessoa pode viver mais tempo do que aí diz de uns 70 anos. Vejam, porque para Deus não há nada impossível. Pedimos a Deus que abençoe todos que passaram de 70 anos, que lhes dê forças e que Deus continue rejuvenescendo-os e os mantenha vivos até a transformação. Sempre é o desejo, o nosso desejo. Vejam, nosso irmão William também falava assim, positivo. Ele sempre dizia, eu desejo ser transformado, sendo vivo. Mas vejam, nos planos divinos, ele veio para um propósito, terminou seu ministério e se foi. Não por isso, a pessoa vai dizer, olha, não se cumpriu o que ele disse. Todo o tempo nós falamos positivo, que todos sejam transformados, que todos estejam vivos. Os que são vivos, que permaneçam vivos até a transformação. Sempre falando positivo. Não dizer, não, eu melhor, eu não chegue. Não, que eu tenho essas doenças por aqui, por ali. Melhor que Deus me leve. Nunca fale dessa maneira. Sempre fale positivo. Mesmo que as circunstâncias e dificuldades que você tiver na vida, não, isso não pode ir por cima das promessas divinas. Você mantenha-se fiel, crendo nelas, com fé, que Deus lhe dará e cumprirá essas promessas em sua vida. Agora ele diz, sendo de 54 anos, não morrerei até que ele seja aqui. Ou seja, que ele sabia que se mantivesse vivo, diz, a menos que, aí é que diz, ou só que seja baleado, assassinado, ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas pela idade avançada, até que ele venha. Agora vejam, pode ser que por um acidente, e isso foi o que aconteceu com ele, foi um acidente automobilístico, e aí Deus o levou, mas a idade avançada não ia ser por isso que ele iria ir dessa terra, não era pela idade avançada, até que o cumprimento da vinda do Senhor iria estar na terra. A idade avançada não o iria alcançar. Por quê? Porque, vejam, ele tinha aí 54 anos, e em 74 ele teria tido 65 anos. Uma pessoa ainda, vamos dizer, em boa saúde. Ou seja, que a idade avançada não ia chegar primeiro que chegar ao cumprimento da segunda vinda do Senhor. Viram? Talvez eu não farei. Já aí ele sabia que iria. Talvez eu não farei. Mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Agora vejam. Em cima ele escreve, não morrerei de velho sem que ele seja aqui. Assim como João Batista também escreve, construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda.
E à direita para cima ele escreve em 2 linhas. A mensagem introduz a segunda vinda. É o quê? É a mensagem, porque mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Agora, vejam vocês na primeira vinda do Senhor, João Batista, com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação, precursor, Deus lhe deu a bênção de estar e assinalar o cumprimento da primeira vinda do Senhor, ou seja, o precursado. O assinalou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O identificou. E um montão de profecias que tinham sido faladas no Antigo Testamento. Aí estava aquele que as estava cumprindo. Como? Falando. E assinalando esse cumprimento. Uma coisa é as profecias sendo faladas pelos profetas do Antigo Testamento. Outra coisa foi ali o precursor falando essas profecias e assinalando e dizendo: isto é o que os profetas tinham dito. Isso, vejam, isso é o cumprimento. Esse é o cumprimento. E outra coisa é o cumprimento mesmo no véu de carne. Viram? São 3 coisas. E aí estavam as profecias escritas, e estava aquele que assinalou e disse: é este, e estava aquele do qual essas profecias estavam se cumprindo. E no qual estavam se cumprindo essas profecias? Aí estava essa palavra sendo vivificada, trazida à vida. Em Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Agora, em sua segunda vinda, haviam profecias nas Escrituras, e essas profecias foram faladas pelos profetas, e essas profecias o precursor as tomou e assinalou. Essas profecias no tempo final, onde ele estava ali precursando nessa brecha e estava apontando, assinalando onde seria e como seria, e o esmiuçou. Vejam na mensagem, está, mas vejam vocês, até aí não chegou tudo. Deus então lhe deu a bênção de transportá-lo a este tempo, e aí assinalou onde estava a coluna de fogo atuando. Quem estava aí? Porque disse que estava falando a outro mais acima, ou seja, um profeta. Depois esteve dentro do quartinho, onde viu tudo o que estava ocorrendo, ou seja, que o conheceu seu nome, e ele disse: isso eu terei que levar comigo até a morte, ou até o meu túmulo, até o túmulo. Ele disse: eu levarei comigo. Nenhum ser humano saberá, porque não podia falar esse mistério, porque isso era para ser aberto pelo próprio Senhor. Ele mesmo abriria o 7º selo. Assim como Elias em sua quarta manifestação abriu os primeiros 6 selos, mesmo que o 6º selo, vejam, não abriu por completo, porque ele não disse o nome desse ministério de Moisés e Elias. Portanto, tiveram coisas aí que ele não abriu, mas vamos lhes dizer que abriu os primeiros 6 selos, mas o 7º não disse nada. Não podia abri-lo. Era um segredo. Agora, para o 7º selo, tinha que continuar esse trabalho. Quem? Elias, continuando esse trabalho de abrir os selos, ou seja, abrir o 7º selo, sendo dado a conhecer esse mistério à igreja noiva. Agora continua dizendo na página 472, no domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. E ele escreve no Papa. Mas o melhor vem, e ele escreve como Moisés e Elias, como veio João Batista, vem como o nascimento de nosso Senhor, vem que é o nascimento lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos. Ó irmãos, ó irmão.
Podem vê-lo? E ele escreve aí. Podem ver? Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Souto, na mensagem que estamos lendo, quando estamos vendo o cumprimento de uma promessa divina, estamos vendo a palavra em ação, cumprindo o que foi dito da parte de Deus. Vejam vocês, a palavra pode estar em diferentes formas. Pode estar em carne humana, pode estar em letra, pode estar em forma audível, fitas magnéticas ou vídeos, onde se vê e se escuta, e pode também estar no cumprimento prometido da palavra para o tempo em que a pessoa vive. Na mensagem, vem isso é o que estávamos falando agora há pouco. Vê a palavra escrita, trazida pelos profetas. Depois vejo a palavra sendo falada, essa profecia sendo falada e mostrando o que é. E depois o cumprimento dessa profecia encarnada. Na mensagem Cristo identificado, Ele mesmo, na página 9 nos diz... Agora, meu tema do texto para essa noite é: Cristo é identificado Ele mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E queremos saber como Ele poderia ser, como nós o conheceríamos. Se Ele está aqui justo como Ele esteve em qualquer outro tempo, então gostaríamos de saber como Ele é reconhecido entre nós. E ele escreve aí, como tem que se identificar hoje, em forma de pergunta. E aí a resposta embaixo, cumprindo sua palavra prometida. Continua dizendo aqui, onde estamos lendo. Por exemplo, o povo hebreu, na primeira vinda do Senhor, podia dizer: nós temos a palavra falada de Deus para a vinda do Messias. Podiam dizer: nós aqui temos a palavra profética, a palavra messiânica, onde diz que a Bíblia conceberá e dará à luz um filho. Porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros, eles podiam ter essa palavra em letra, porque tinha sido falada por Deus através de um profeta, e depois tinha sido escrita. Mas os discípulos do Senhor podiam dizer: pois nós também temos essa mesma palavra, mas não temos em letra, mas em carne. Agora vejam na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo nos diz na página 32, diz Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12, Joel 2:38. Essas promessas foram exatamente iguais a como João Batista se identificou na Escritura. Jesus se identificou a si mesmo. O que eles diziam? Fosse com tal pessoa, João é um homem selvagem. A igreja não pode recebê-lo. Esse é o modelo. Nem a igreja o receberá hoje. Mas para os escolhidos, Deus está chamando. Para o escolhido, eles o sabem. Chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final. A Senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então. A noiva sempre é parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação. Terá que ser a palavra manifestada. E escreve em cima aí, prometida, tornada realidade, cumprida. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. E aí desenha uma pedra angular e as eras à direita. Ele prometeu fazê-lo, ele disse como ele faria. Ele nunca perde seu modelo, ele sempre o fez por meio do rejeitado. Em cima ele escreve modelo. Ele o fez a cada vez por meio do rejeitado. Faz novamente, chamando fora sua virtuosa noiva nos dias finais. A formosa Rebeca está esperando pelo seu Isaac. Que formoso tempo. E aí escreve à esquerda para cima, Jesus Cristo com Moisés e Elias, o filho prometido. Cristo. Isaac é igual Cristo. Agora, continua dizendo aqui.
onde paramos, e quando a palavra de Deus está em carne, vem com todas as bênçãos divinas prometidas para esse tempo. Porque quando a palavra profética para uma era ou dispensação se encarna, essa palavra encontramos sendo manifestada através de um mensageiro. E quando esse mensageiro está em cena, ele é a palavra de Deus em carne humana, a palavra de Deus prometida para esse tempo. E já não está em letra, mas em carne. E quando as pessoas podem ver essa palavra encarnada em um homem, essas pessoas podem dizer, como disse o apóstolo São Pedro, quando o Senhor perguntou, querem também vocês irem? Mas ele disse, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa é a forma e a maneira onde as pessoas, quando veem essa palavra encarnada, essa palavra que foi trazida por meio dos profetas, sendo vivificada, não somente tê-la em letra, mas em carne, então podem dizer como Pedro, vem agora na mensagem Shalom, na página 28, aí nos diz, dessa mensagem, diz, a única maneira como foi Deus, Jesus Cristo, foi a manifestação da palavra falada de Deus, a luz da hora. E desenha uma pedra angular, e a flecha para a pedra angular, e uma partezinha aí das eras. João Batista foi a luz da hora. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha, aí, como no meio. Ele foi a luz antes que Jesus fosse a luz. O profeta Isaías disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. Essa foi a palavra falada de Deus, estava colocada aí, não tinha chegado à vida ainda. Ele escreve materializar-se. Agora vejam, essa palavra que o profeta Isaías falou não tinha sido trazida à vida até que fosse cumprida encarnada. E ali estava sendo cumprida em João Batista. Malaquias, o último profeta, 400 anos antes que acontecesse, ele disse, eis que eu envio meu mensageiro antes de mim, que preparará o caminho diante de mim. Aqui vem um do deserto, sem denominação, sem credo, sem identificação. Mas sua luz, e ele escreve sua mensagem, sua luz o identificava. A palavra o identificava. E à esquerda, para cima, ele escreve, a palavra identifica o mensageiro. E também em cima da margem tinha escrito a luz da hora. E aí, ao final, onde termina esse parágrafo, desenha uma estrela de Davi à esquerda. Eles disseram, és tu o Messias? Ele disse, não sou, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Jesus disse, você realmente andou em sua luz. Ele era uma resplandecente e brilhosa luz por um tempo. Por quê? Até que o caminho fosse preparado. Então sua luz se apagou. E ele escreveu aí à esquerda, João B. João Batista. Você não pode andar naquela luz, vocês batistas. Essa é a luz da hora. A luz veio. A luz veio, levanta-te e resplandece a palavra, luz, a palavra manifestada de Deus, identificada é a luz. E escreve aí, à direita desenha uma pedra angular, as eras, e à esquerda desenha uma estrela de Davi e também desenha uma pedra angular e as eras. E aí, no próximo parágrafo dizia agora, o que é do novo ano? Ele escreve ano 50 do jubileu. Que do novo ano que estamos encarando? Podíamos dizer, mas neste intervalo da escuridão à luz, a introdução da luz, atravessando, mas agora queremos nos endireitar para este novo ano. E desenha à direita uma estrela de Davi. Agora continua dizendo aqui,
onde paramos, e quando o povo hebreu vir a vinda de Cristo com seus anjos, vir sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, estará vendo a palavra que não pode falhar. Estará vendo manifestada no fim do tempo. Manifestada como, pois, encarnada. O que eles estão esperando, pois, o verão, já não na letra, não na Torá, nem nos livros que eles têm, mas haverão, vejam, já encarnada. Quando digo haverão, é quando já a reconhecerão. Porque vejam, eles já estão tendo bom companheirismo e são já amigos, mas vejam vocês, ainda não identificaram essa palavra, eles estão muito atentos, mas quando chega o tempo que eles disserem, mas se é este, aí sim que a coisa vai ficar muito boa para Israel. Agora, continua dizendo, essa é a mesma palavra que nós no fim do tempo estaríamos vendo. E essa é a palavra que não pode falhar, é a palavra prometida para o fim do tempo. E porquanto essa palavra não pode falhar, essa palavra tem que se encarnar no fim do tempo, no mensageiro do fim do tempo. O mensageiro que começa a dispensação do reino. O mensageiro que começa a dispensação do reino. E então, essa palavra estará em carne humana. E através de carne humana estará manifestando-se e dando a conhecer todo o programa divino correspondente para depois que terminaram as eras da igreja gentia. E já vimos que, enquanto estava na dispensação da graça, com batismo, chamamentos e batismos em água e tudo isso, isso é e pertence à dispensação da graça. Agora, esse próximo mensageiro já em seu ministério é fora das eras. Mesmo que tenha um entrelace, porque vejam vocês, aí uma parte no livro de citações que ele diz, Moisés e Elias batizam no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja que há um entrelace aí, e o vimos neste tempo final. Mas já quando começar seu ministério, para estabelecer essa dispensação do reino, já é fora das eras da igreja, fora da dispensação da graça. Por isso, continua dizendo, por isso, o sétimo selo se abriria depois das eras da igreja gentia. Depois que terminarão, as eras da igreja gentia se abririam. O sétimo selo se abriria a palavra para todo o povo, porque o sétimo selo é a vinda de Cristo. E Cristo é a palavra. Na mensagem, quem é este Melquisedeque nos diz, na página 36, diz, agora, vejam, aí embaixo em Sodoma, aí estão seus mensageiros aí embaixo falando com eles. Mas então, onde está essa semente real de Abraão? Onde está seu sinal? Que ele disse, como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração atrás da tenda, na tenda, atrás dele, o último sinal antes de que o mundo fosse destruído por fogo. E a igreja tem seu último sinal antes de que todo mundo venha a ser destruído. Este reino gentil será destruído pelo fogo e a ira de Deus. Ele escreve à direita, filho de Abraão. Vocês creem nisso? Esse Melquisedeque foi carne. Ele escreve em cima, Melquisedeque é igual Elohim. Se apresentou em um corpo humano. E então, mais tarde ele se encarnou. E agora, essa noite, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vocês creem? E à direita ele escreve carne. Quem é este Melquisedeque então? O que é o mesmo ontem? Na esquerda ele escreve para cima, o Melquisedeque hoje nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio de dias, nem fim de vida. Ele se encontrou com Abraão. E que tipo de sinal ele executou? Então, quando ele se fez carne, ele disse que se repetiria outra vez, pouco antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio.
E aí vamos, ele diz, vamos orar, diz, querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, no meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Não posso identificá-lo estritamente. Tenho medo de dizer qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração de teu servo. Quantas vezes, através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo. E aí à esquerda, veja, ele escreve para se me identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés. Agora vejam se lá, Melquisedeque, quando apareceu Abraão, era Elohim, e apareceu Abraão no fim do tempo, em sua vinda, lá foi em uma dispensação, vejam, a dispensação da promessa. Agora, vejam vocês aqui, na dispensação do reino, ele estaria se manifestando no meio da sua igreja. E volta Melquisedeque. Mas então aí, vejam vocês como o Filho do Homem vem com seus anjos. E então é Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque é igual Elias e Moisés, com as duas oliveiras. Que temos então em nosso meio? O mesmo que ocorreu no tempo de Abraão. Elohim e seus arcanjos, Gabriel e Miguel, que representam os ministérios de Moisés e de Elias, aparecendo a semente real de Abraão neste tempo, pela fé. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi pela era. Aí desenha uma pedra angular e as eras à esquerda, todas as eras. E embaixo ele escreve, as pessoas louvam a Deus pelo que ele fez e pelo que fará, mas ignoram o que está fazendo. Porque a igreja romana faltou em ver a São Patrício como profeta de Deus? Porque mataram Joana d'Arc quando ela era uma profetisa? A queimaram como uma bruxa. Pai, sempre foi assim. Tu ocultas dos olhos dos sábios e prudentes. Nenhuma maravilha que tu destes a esses sacerdotes, vós enfeitais os sepulcros dos profetas e sois os que os colocaram ali. Depois de que eles se foram, eles veem seu erro. Eles veem o seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor. Em qualquer forma que tu vens. Qualquer forma, o incrédulo, ou seja, quem não crê, quem não tem essa representação na sétima dimensão, não importa a forma em que Deus o cumpra, sempre vão perseguir essa promessa sendo cumprida aí. E ele escreve do lado direito, te perseguem na forma em que vens. E como é que o perseguem? Pois perseguem o instrumento, o véu de carne. Agora na mensagem intitulada O Grande Mistério do Sétimo Selo, pregado em 31 de maio de 1992 no México, diz: ao fim do século, no fim do tempo, se manifestaria através de um anjo mensageiro dispensacional, do anjo mensageiro dispensacional para a dispensação do reino. Essa manifestação é o grande mistério do sétimo selo que causou o silêncio no céu, como por meia hora. A página 464 do livro dos selos nos diz, na parte de baixo diz, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Os sistemas, cosmos, escreve aí.
o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia, ele escreve, 8º dia, quando este grande evento aconteça. Aí tudo termina. Ao final deste 7º selo, e ele escreve tempo restante. Moisés e Elias. Ao final deste 7º selo, é o fim da era da igreja, o fim do 7º selo é o fim das trombetas. Embaixo ele escreve, ao final da meia hora de silêncio, ao final do 7º selo é o fim de tudo. Ao final da meia hora de silêncio. Agora recordem que é quase meia hora. E onde foi o final e como foi o final do 7º selo em sua primeira vinda? Na cruz do Calvário. Aí foi o final. Agora, quando será o final do 7º selo em sua segunda vinda? Veja aí, Apocalipse 11 nos fala disto. Ou seja, que é preciso ver quando é que começa a grande tribulação, e aí conheceremos muito, ou seja, isso está tudo em código, vamos dizer, aí nas 70 semanas de Daniel, e em outras mensagens no livro dos selos, e as eras, aí está. Tudo diz, se conhecemos o que são essas 70 semanas de Daniel, não erraremos nem por um minuto. Agora aí é o fim do 7º selo em sua segunda vinda. Agora não está dizendo aí que é o final, ao final da meia hora de silêncio. Porque durante essa meia hora de silêncio você estaria realizando tudo correspondente ao cumprimento do 7º selo. Ele, em 2009, nos disse que ainda não tinha começado. Essa meia hora de silêncio diz, mas começará. E se vai começar, pois então, é no começo desse ministério, da segunda vinda do Senhor, no meio da sua igreja. E já temos uma partida por aí, ou seja, um ponto de referência para frente. Ao final deste 7º selo é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até é o fim da entrada ao milênio. Entrada, ele escreve introdução em cima. Tudo isso é contido no 7º selo. Agora continua dizendo ele aqui, e conhecendo este grande mistério do 7º selo, é que nós recebemos a fé de rapto. Como recebemos a fé de rapto? Pois conhecendo este mistério do 7º selo. Se não o conhecemos, agora, como ia vir, ele disse? Ia vir por meio de um ensinamento. Isso vamos ler nesses dias. Já lemos, mas diz que virá por meio de um ensinamento, ou seja, uma pregação. Ou seja, estará se pregando, ele diz, porque o irmão Branham viu na visão da carpa pregação. Aí está o ensinamento. E conhecendo este grande mistério do 7º selo, é que nós recebemos a fé de rapto, a fé para ser transformados, a fé para entrar e viver na dispensação do reino, para depois passar ao glorioso reino milenial, onde se estará ensinando, pregando, proclamando o grande mistério do 7º selo, sendo dado a conhecer esse mistério do 7º selo, tal e como foi no fim do tempo, se estaria cumprindo, assim como por 2000 anos aproximadamente, se esteve sendo dado a conhecer o grande mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, ou seja, no milênio, vejo se estaria dando a conhecer, ensinando, pregando, proclamando esse grande mistério do 7º selo que foi cumprido antes da grande tribulação, também durante a grande tribulação, esses 3 anos e meio, que é esse ministério também de Moisés e Elias das duas oliveiras, trazendo todos esses juízos divinos à raça humana. Agora, vejam vocês que, em sua primeira vinda, quem rejeitou
esse ensinamento, pois não pôde obter o novo nascimento. E, vejam, neste tempo final diz que quem rejeita, agora vamos ver aí, no livro, na mensagem O Sinal, na página 26, vejam, nos diz, à medida de que vemos os grandes sinais do tempo do fim sobre a terra hoje, sabemos que são corretos. Agora, note bem, eu esperei por isso por muitíssimo tempo para lhes dar essa mensagem. Vejam vocês viram os sinais do tempo do fim, e eu lhes preguei e lhes mostrei essas coisas por meio de tudo o que Cristo disse. É a verdade. Vocês são testemunhas disto. Neste tempo do fim, já não vejo nada que falte por se cumprir. Você diz, e o que da marca da besta? Todo aquele que rejeita o Espírito Santo já está marcado pela besta. O castigo virá mais adiante. E aí ele escreve à esquerda, a marca da besta. E também na mensagem titulado A Marca da Besta, na página 50, vejam, nos diz, penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia o respalda. A marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. E ele escreve aí à direita, o selo de Deus é o Espírito Santo. E a marca da besta é, e aí o deixou. A marca da besta, vejam, é o rejeitar o Espírito Santo. Agora continua dizendo, assim que a vós foi concedido conhecer este grande mistério do reino de Deus, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e por isso tem esse privilégio da parte de Deus. Este é o grande mistério que todos escolhidos conheceriam no fim do tempo, e não há outra coisa para dar a conhecer no fim do tempo, a não ser o grande mistério do sétimo selo e sua obra no fim do tempo. Todo o programa de Deus neste tempo final e no reino milenial girará ao redor da segunda vinda de Cristo e sua obra neste tempo final. Esse é o grande mistério do sétimo selo, o qual seria aberto aos escolhidos neste tempo final e nos daria fé para ser transformados e raptados. E ele nos disse que, no cumprimento da visão da carpa, aí estaria sendo dada a fé de rapto. Consequentemente, é o ensinamento, é a pregação. É o tempo onde Deus está preparando o seu povo, dando a fé de rapto aos escolhidos para receber essa grande promessa, identificando o fim do tempo. Nos colocamos em pé e deixamos assim nessa mensagem, identificando o fim do tempo, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.